Olá, meus irmãos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cobrindo do seu amor, da sua graça, cada um de nós. Estamos aqui ainda nesse período de quarentena, mas firmes, inabaláveis na nossa fé, na nossa confiança de que o Senhor está no controle, de que o Senhor trará sobre nós a vitória sobre esta pandemia e todas as dificuldades por ela provocadas. E é dentro dessa questão que eu queria meditar com os irmãos, nesta manhã de domingo, aproveitar para estarmos assim, tendo um tempo de meditação nas escrituras, na palavra. Eu entendo que esse tempo, ele é um tempo que, ao mesmo momento em que possibilita para nós o conhecermos a nós mesmos, possibilita-nos também conhecermos os outros. Quando eu digo os outros, o próximo, aqueles que convivem conosco, bem como aqueles de quem temos conhecimento. Então eu queria meditar no texto da palavra de Deus, mas acima de tudo dentro desse texto, num tema que é uma pergunta. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse responder. A pergunta é: quem é você em meio à pandemia? Quem é você em meio à pandemia? Eu entendo que há o caos instalado por essa pandemia, mais do que medo, dor, incerteza, ele tem revelado muitas pessoas, tem revelado talvez aquele lado que estava oculto em algumas pessoas, em alguns corações, em algumas vidas, empresas, governantes, políticos e assim por diante. Então, não pensando neles, mas em nós mesmos, possamos meditar quem temos sido, qual tipo de pessoa temos sido, diante, durante, no meio desta pandemia chamada Covid-19, cujo coronavírus é o seu agente provocador. O texto que eu queria meditar é um texto lá do livro de Provérbios, muito conhecido, está no capítulo 17, versículo número 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão, não se faz o irmão. Em algumas versões. Em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. A minha pergunta dentro desse tema é exatamente essa: quem é você em meio a essa pandemia? O autor do provérbio diz que é na angústia, ou seja, em meio à aflição, em meio à dificuldade, em meio à dor, ao sofrimento, que verdadeiramente os caráteres das pessoas são provados e podem ser ou não aprovados. Aqueles que são verdadeiros, aqueles que são corretos, aqueles que são justos, honestos, fiéis, independentemente das circunstâncias, continuam com o seu caráter. E aí esse caráter ele ganha uma espécie de... ele dá uma alavancada, fazendo com que mais do que um amigo, essa pessoa torne-se o nosso irmão, por não nos abandonar nos tempos difíceis, no tempo de angústia, no tempo de dificuldade. Mas é óbvio que o texto deixa nas suas entrelinhas que nem todos agem ou são dessa forma. E eu quero então meditar sobre 3 tipos de pessoas que eu tenho observado em meio a esta pandemia. E qual delas nós devemos ser? O primeiro tipo de pessoa que eu tenho observado em meio a esse caos, a essa aflição ou a essa angústia, para usar aqui a palavra do nosso versículo, é a pessoa individualista, cuja raiz, eu já expliquei para os irmãos da palavra, individualista, vem daquilo que é indivisível, ou seja, daquele que não consegue compartilhar, não consegue dividir, não consegue trazer sobre si a alegria de ter com os outros em comunhão. Não, mas que apenas pensa, age, faz
em termos de si mesmo, ou seja, do seu próprio indivíduo, da sua própria pessoa, portanto se constitui assim num indivíduo extremamente orgulhoso, extremamente soberbo e extremamente arrogante e, acima de tudo, individualista, ou seja, apenas pensando em si mesmo. Sabe, isso é notório, irmãos, no supermercado, isso é notório às vezes dentro da própria casa, isso é notório nas atitudes de alguns dos nossos políticos que, em meio a esse caos, essa dificuldade, não tem conseguido dialogar. A gente vê governo federal falando uma coisa, a gente vê ministro do governo federal agindo diferente das orientações do presidente, da mesma forma governadores agindo por conta própria, prefeitos. Então você vê que essas pessoas não colocam o bem comum, o social, o coletivo dentro das suas decisões como pauta para tomá-las, mas sim a sua própria individualidade. Não esqueçamos que haverá, dentro da normalidade deste ano, eleições ainda este ano. É provável também que alguns já estejam se preparando para as eleições a nível estadual e federal de 2022. Então há muitos interesses políticos, eu não quero aqui pormenorizar nem citar nomes, mas certamente pessoas já estão dentro desse viés político em algumas de suas decisões que as tornam extremamente individualistas, pois eles estão agindo conforme não o interesse da população, mas os seus próprios interesses. Dentro do cidadão comum, do exemplo da pessoa comum, é como aquela pessoa que vai ao supermercado com um poder aquisitivo maior e estoca para si a comida. É extremamente importante evitar o máximo possível sair nesse momento de caos, mas é preciso também pensar naquele que não pode comprar comida o suficiente para estocar. É como aquele que vai e compra todo o estoque dos produtos de limpeza ou do famoso álcool em gel, pelo menos nesses dias, tá tão famoso esse produto, que já ninguém consegue mais encontrar, seja no supermercado, seja nas farmácias. É como alguém que não consegue ter o mínimo de sutileza, de pensamento em comum para compartilhar, dividir ou fazer com que o seu seja também para o outro, para o próximo. Então, que tipo de pessoa tem sido você, como cristão, tem sido essa pessoa extremamente individualista? Você acha que isso é correto, que esse é o tipo de comportamento padrão adequado para se ter nesse momento, que como igreja do Senhor, o seu posicionamento é esse, para que Cristo seja proclamado através do seu testemunho, da sua vida? Há um segundo tipo de pessoa que eu tenho observado dentro dessa perspectiva da pandemia pela qual estamos passando, que é o pessimista. Há o individualista, que age em prol de si mesmo, e há o pessimista, que é aquele que não consegue enxergar nenhuma esperança, nenhuma saída, nenhuma salvação. Mas é aquele que já traz sobre si as dores e os lamentos como se estivesse entregando os pontos literalmente e promovendo verdadeiramente o caos sobre não só a sua vida, mas sobre a vida de outro. A gente tem recebido, tem acompanhado, assistido muitas entrevistas, visto muitos vídeos, via WhatsApp, nos chegam muitas mensagens e eu tenho observado e observei esses dias um vídeo de um prefeito e ele estava acalmando a população da sua cidade e ele, na tentativa de acalmar a população da sua cidade, disse: não se preocupem, porque todos nós iremos pegar o coronavírus, ou seja, vamos nos contaminar com esse vírus. Então é um cidadão extremamente, do ponto de vista aqui da nossa perspectiva da mensagem, pessimista. Eu não vou dizer nem aleatório e ingênuo, falta de sabedoria, porque a gente sabe que tudo isso está dentro desse contexto, mas é um cidadão de extrema falta de perspectiva positiva sobre a solução desse problema, sobre a salvação, sobre a descoberta de um remédio, como já tem aí princípios ativos da hidroxicloroquina funcionando e funcionando bem naqueles pacientes
que estão acometidos já da Covid-19. Então não vê nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de ajuda, de alívio, suspiro que possa dar, mas não, vai acalmar os cidadãos do seu município dizendo que todos ficarão doentes e que de certa forma já há perspectiva de morte, de desespero e pânico para toda a população. Então muitos de nós talvez tenham se alimentado ou estejam se alimentando apenas desse tipo de pensamento, desse tipo de informação, e não só alimentando, como reproduzindo esse tipo de informação, repassando para os outros, repassando para dentro de nossas casas, dos nossos filhos, dos grupos da família e outros grupos mais, apenas os vídeos dos mortos, apenas os vídeos dos enterros que não podem ser feitos de uma maneira comum ou da forma que sempre é feito, com seus velórios, e tristes, atualizando diariamente as taxas de mortalidade, as taxas da infecção, enfim, acompanhando tudo isso, mas sempre com um olhar pessimista, com um olhar de não observação de que o Senhor é que está no controle, é soberano e continua tendo sobre nós a última resposta, a última palavra. Nenhum vírus, nenhuma doença é maior do que o controle, do que o poder do nosso Deus. Então é preciso pensar, nós temos sido os individualistas, nós temos sido os pessimistas, que tipo de pessoa essa pandemia tem nos revelado. Talvez você não se considerasse antes dela um pessimista, talvez você não se considerasse antes dela um individualista, mas dado esse momento, nesse momento de tensão, nesse momento em que você não mais tem que responder, mas fazer, e as suas ações vão direcionar ou identificar quem você é, você possa refletir agora e ver que tipo de pessoa você tem sido. Mas o fato é que nós não somos chamados nem para sermos individualistas e nem para sermos pessimistas. A Igreja do Senhor, o povo de Deus, os salvos pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não foram chamados para agir dessa forma. Ah, pastor, então que tipo de pessoa eu tenho que ser? Você tem que ser o tipo de pessoa que Cristo foi. E aqui é um gancho para a mensagem que a gente vai compartilhar com os irmãos mais tarde, no domingo à noite, ainda hoje na parte da noite, mas é apenas um tópico que eu gostaria de falar para os irmãos. O que Cristo faria, ou como Cristo reagiria em meio a esse cenário que estamos vivendo. Sabe, eu não vejo nenhuma maneira diferente de Cristo agir, a não ser a sua forma comum de reagir em todas as situações. E eu posso resumir com uma palavra: Cristo era o tipo de amigo que não se afastava dos outros no meio da angústia. E esse tipo de amigo eu vou chamar aqui de amigo altruísta, ou seja, um amigo que em prol ou em termos ou em comparação às suas próprias dificuldades, os seus próprios problemas ou o próprio cuidado que tinha consigo mesmo, não considerava isso superior ao ajudar o outro. Sempre via o outro como o mais importante, sempre via o outro como aquele que era o objeto do seu amor. O amor de Cristo é isso, um amor altruísta, um amor que se entrega, um amor de entrega tal que entrega-se ao ponto de não considerar a sua vida mais importante. No Evangelho de João, Jesus disse que amigo é esse que tem amor pelos seus amigos ao ponto de dar a sua própria vida. É preciso pensar que tipo de pessoa temos sido, que tipo de amigos temos sido, que tipo de companheiros temos sido, que tipo de irmãos temos sido nesses dias. Que pessoas temos colocado para fora diante dessas situações. Não há dúvidas, não há problema nenhum em assumir que uma hora ou outra, em um momento ou outro, nós podemos e nós agimos de forma errada. Nós somos chamados por Deus para corrigir, somos chamados por Deus para modificar e somos chamados por Deus para agirmos à semelhança do seu Filho, à semelhança de Jesus. Então não pense que você sendo um individualista, que você sendo apenas um pessimista, você vai estar agradando o coração de Deus. Não estará. Seja um altruísta, viva o amor de Deus, pregue o amor de Deus, fale da esperança que há em Deus, fale da salvação que há em Deus, do cuidado que Deus tem por nós.
para todos os que você tiver a oportunidade de falar nesse tempo. Porque isso seria exatamente o que Cristo estaria fazendo agora, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo alegria em meio ao caos, aos problemas e às dificuldades. Que possamos assim, igreja, sermos esse tipo de amigo, que na hora da aflição, que na hora da angústia, que na hora do problema, que na hora da dificuldade, não se afasta, não se esconde, não vai embora. Pelo contrário, junta, se aproxima, está perto e se faz verdadeiramente um irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a sermos assim, desta maneira.